primeira coisa, eu colocaria o Luiz Henrique no titular porque ele já joga com o Igor Jesus. Então, se você precisa de um mínimo de entrosamento, se você é inteligente e precisa de um mínimo de entrosamento, você coloca jogadores que você chamou e que são atacantes, que jogam um do lado do outro e jogam assim no clube deles. Vai facilitar. Quando o Luiz Henrique pega na bola, o Igor Jesus já sabe, já está entrosado o que ele pode fazer, qual é o tipo de jogada que ele pode fazer. E assim o Luiz Henrique também. Pega na bola, dá um drible, ele dá uma olhadinha para dentro da área, ele já imagina qual é o movimento que o Igor Jesus vai fazer. Eu gostei desse lado aí. Quer dizer, gostei. Colocaria o Luiz Henrique para fazer dobradinha com o Igor Jesus. Na questão do Wanderson, pô, faz tempo. Wanderson, William, Vitinho do Botafogo, tem vários, né? Danilo, vamos esquecer, né? Não é que saiu porque já tinha combinado. Não, gente. Tá todo mundo vendo que o Danilo só toca a bola para o lado e para trás e não tem força para apoiar. Ele faz o terceiro zagueiro, ele marca ali pelo lado. Cara, ele marca pelo lado e toma o gol do lado dele. O cruzamento do cara do Chile foi do lado direito, a bola atravessou o campo todinho, a zaga da defesa toda ficou olhando para a bola e o Danilo, que estava perto do Vargas, não se mexeu para pelo menos atrapalhar o cabeceio, atrapalhar o pulo do cara, nada. Então, cara, para mim o Danilo não pode ser mais convocado. Isso eu já falei 1000 vezes e já escrevi 1000 vezes. O Wanderson eu gostei, né? Podia ser outro. Oi? Mas eu puxaria o Rodrigo pro meio. Oi? Continua, desculpa, eu te interrompi, perdão. Eu puxaria o Rodrigo pro meio, tá? E aí eu colocaria o Andréas Pereira de ponta esquerda, porque não foi isso que ele fez? Ele não convocou o Andréas Pereira no lugar do Vinícius Júnior? Então, põe o Rodrigo no meio para ele armar, aí lá na esquerda ele coloca o Andréas Pereira, que tá com a 11, inclusive, com a 11 não, foi convocado ali, porque eu pensei o seguinte, se machuca o Rodrigo, quem entra? Luiz Henrique ou Fabinho, né? Martinez machucou. Não, Martinez machucou. Martinelli? Então já era. Só tem o Rodrigo. Pelo 2 em cada posição, lá só tem o Rodrigo agora. Entendeu? Uhum. Então, assim, isso aí foi uma brincadeira crítica. Porque essa convocação do Andréas Pereira no lugar do Vinícius Júnior que machucou não existe, né? Sinceramente. Mas eu não gostei, não. Eu não gostei da convocação. Então não dá para eu gostar só porque saiu. Eu gostei que saiu o Danilo e entrou o Wanderson. Mas se ele fosse mais ousado e um pouco mais inteligente na montagem de um time, ele colocaria o Luiz Henrique na ponta direita para jogar com o Igor Jesus, né? Os dois jogam juntos. Quando você não tem entrosamento num time, normalmente era assim. O treinador convoca a base de times. A seleção de 82 tinham 3 jogadores do São Paulo, 3 jogadores do Atlético Mineiro e 3 jogadores do Flamengo. E tinha o Magrão ali, que era... E o Falcão da Roma, Magrão do Corinthians, o resto desses 3 times. Então, funcionava o entrosamento. E isso eu só estou dando um exemplo de 82, mas aconteceu diversas vezes. O Renato vai lembrar até mais que eu. Time que o treinador convocava 3, 4, 5 do mesmo time, porque não tinha entrosamento. Santos e Botafogo. Santos e Botafogo eram base da seleção. Então. Exatamente. Então, ele podia ter aproveitado isso, de colocar o Luiz Henrique e o Igor Jesus juntos. Essa parte eu não gostei. Só do Wanderson entrar e o Bruno Guimarães. Agora, o Gerson só entrou porque o Paquetá tomou o 3º amarelo. Porque eu acho muito difícil que o Dorival tirasse o Paquetá pelo mau futebol e colocasse o Gerson. Ô Mili, eu vou colocar uma manifestação do Dorival de novo, falando sobre o momento de transição da seleção, para você comentar logo depois da fala dele. Pode rodar aí, Dorival. Eu me lembro outro dia, lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo,
e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo as mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro, e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Essa é a grande realidade do que acontece no momento, e não é só com o futebol. Nós fazemos isso com todos os produtos que o brasileiro possui. Tudo aquilo que se destaque, nós pisamos. Nós estamos vendo o que acontece no nosso país, de um modo geral. É só a gente refletir um pouquinho. E no futebol não é diferente. Volto a colocar aqui, para mim, não é um desabafo. É apenas uma colocação daquilo que eu penso em relação a um momento como esse. É uma transição. Nós estamos buscando novamente esses craques que se fortaleçam, que cresçam e que possam estruturar a nossa seleção. É esse o trabalho desse momento. Eu nunca vi uma matéria dizendo isso. Perdão, Mili, deixa eu só fazer uma coisa. Eu nunca vi. Tá bom, vamos falar uma coisa. Vamos supor que haja uma matéria dizendo isso. Eu também nunca vi, mas não posso dizer que não há. A questão não é o craque, quantos craques existem, se a gente hoje tem mais ou menos craques, não é isso. A questão é que se você tem Zico, Sócrates, Dirceu, e você coloca todo mundo para marcar, o que você vai fazer com essas pessoas? Você vai matando elas aos poucos. Não é quem joga, é como joga. Ele misturou tudo, ele se confundiu, ele tentou falar uma coisa e foi indo para outro caminho, a gente pisa em tudo que é nosso. Não pisa, a gente elogia muito a nossa música, não tem nada a ver. O Dorival foi se perdendo. A questão não é quem joga, gente, a questão é como joga. Savinho e Luiz Henrique, vou discordar do Casagrande e do Renato, para mim tanto faz. Tanto faz, eles são jogadores que driblam, que ocupam bem os espaços curtos, que vão colocar a bola na cabeça do Igor Jesus ou de quem quer que seja que esteja ali. Não, eu não acho que seja quem joga, é como joga. Ah, não, o Danilo, realmente, o Danilo a gente, estava na hora de trocar. Quem ouviu a entrevista inteira do Dorival hoje, ele falou do Danilo como se ele estivesse falando do Beckenbauer, gente. Então não dá para a gente ir nem para um lado e nem para o outro. O Danilo, pelo que o Dorival falou, ele foi convocado porque ele é bom do grupo. Porque hoje, por exemplo, ele conversou muito com o Wanderson. Mas vem cá. Então, por que não um psicólogo? Ele falou isso na coletiva. Por que não um psicólogo? Então, eu acho que o discurso, quem, por dever de ofício, precisa ouvir a entrevista inteira do Dorival, vê que tem um discurso ali que é quase o do coach. É um discurso que não fala muito de tática, não fala de estratégia, não fala de problemas estruturais do futebol brasileiro. Fica falando vai dar certo, a gente vai conseguir, o Danilo é um cara de grupo, ele é sensacional, ele marca muito bem. Não tem nada que a gente tire dali de uma coletiva dessas que seja palpável, ou factível, ou algum campo de debate. É mais do mesmo. E quando ele fala, parece que ele está falando dele. Porque dele que eu digo do futebol. Porque é isso, é mais do mesmo. É o que a gente tem visto com Tite, com Diniz, com Dorival. A gente não vê uma mudança em campo. Qual é a identidade desse time? Qual é o estilo desse time? Qual é a cultura futebolística desse time? Se o caos for uma cultura futebolística, está ali. Se for o Deus nos acuda, está ali também. Então, assim, eu até concordo que a gente não tem mais esse tipo, Zico, Sócrates, Dirceu, a gente não tem mais nesse nível, mas também porque o futebol mudou. Quando você vai formar um meia, quando ele está despontando para ser um meia, chega alguém lá e fala, não, meu filho, você vai ser um volante. Marcação, você vai marcar. Então, a convocação do Matheus Pereira me parece muito... me dá esperança ver o Matheus Pereira nessa seleção. Mas se for para ele entrar para marcar e jogar na volância, do que adianta? Você ter uma lista de bons jogadores. Então, a gente não tem mais esses casos, porque o futebol mudou.
volância, 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 marcação, tem que marcar. É isso que é o futebol hoje, posicional. Guarda aqui tua posição, não vai sair daqui por nada nesse mundo. Então tá chato. A coletiva do Dorival, gente, assim, eu aconselho, se alguém for ver, vê numa velocidade aumentada, para passar mais rápido. Mili, você acaba de cravar uma estaca no meu coração. Feito os caras que matam vampiro, você falar volância, Mili, não é possível. Realmente. Eu falei de propósito, Renato. O vernáculo está acabado. Eu falei de propósito, que fique claro. Tá bom, Renato, você ia falar sobre a manifestação do Dorival também, por favor? O Casagrande pediu a palavra ali, levantou o dedinho. Fala, Casão. Desculpa, Casão. Só rapidinho. Pode ser até que em algum momento da transição de 78 para 82, a seleção não estivesse jogando ainda bem com o Tele e alguém pudesse ter feito uma matéria dessa com um título desse. Pode até ser que tenha acontecido. Mas, quando você olha Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, você sabe que dali vai sair alguma coisa. Pode ser que não esteja saindo agora, mas você sabe que daqui a pouco vai sair. Agora, quando você olha os jogadores que nós temos hoje, não é só esquema, não é só como joga, não. Jogadores talentosos, que têm qualidade, que são mais soltos, que se apresentam para jogar, não tem. Não é só porque eles crescem com a intuição de marcar. É porque não tem mais a qualidade mesmo. Os caras não são iguais, não tem qualidade. A qualidade é boa? Não estou falando que os caras são um lixo. Os caras merecem estar na seleção brasileira? Alguns sim, outros não. Mas os outros que estão fora são muito melhores que aqueles que eu acho que não deve estar? Não são tão melhores assim. Mas porque a qualidade caiu mesmo. A qualidade caiu mesmo. Você olha, nós estamos criticando essa seleção aí você olha para a escalação dele, você vê quais jogadores que você vê ali que você fala assim, não, dali pode sair alguma coisa, como a gente olhava para Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico, quando eles estavam sendo criticados, e falava assim, não, tudo bem, eles não estão bem, mas pode sair alguma coisa lá. A seleção não tem, se tiver, são 3 caras, 4 caras no máximo. A maioria, você fala assim, é isso e não passa muito disso, não. O Paquetá, você espera mais alguma coisa do que nós estamos vendo? Ele fez antes, no melhor momento do Paquetá, ele foi brilhante em algum lugar? Brilhante? Não. O melhor momento do Paquetá era destacado porque o nível técnico é baixo mesmo. E no momento do alto dele, ele acertava passe, ele jogava mais vertical. Hoje ele pega a bola, toca para o lado e para trás, para o lado e para trás. Então, a qualidade do jogador, para mim, diminuiu muito. Diminuiu sim, não é só o esquema do jogo, não. Os caras não têm a mesma qualidade técnica, nem a inteligência futebolística, muito menos fundamento. O Tele treinava fundamento na preparação para a Copa de 86. Só com um cara formado já, cara rodado, ele pegava aquela bolinha de tênis, todo mundo jogando com tênis, passa para lá, passa para cá, mata no peito, devolve para o cara. Isso é fundamento. Isso dá fundamento para o jogador. Eu, olhando o jogo da seleção brasileira, eu duvido que tenha trabalho de fundamento com jogadores assim. E duvido que esses jogadores, porque jogam na Europa, iam aceitar fazer trabalho de fundamento. O Renato, se ganhar da seleção peruana é aquela coisa, não fez mais do que obrigação, né? Não vamos esperar aqui que todos nós estejamos aqui no Fim de Papo batendo palmas para o Brasil se ganhar da seleção peruana. O que a gente está de fato esperando desse jogo de terça-feira? Que afinal a seleção jogue futebol, mostre um futebol que dê prazer. Mesmo contra um adversário fraco, como é o caso do Peru, eu acho que o Brasil tem que mostrar futebol, tabelas, triangulações, jogadas individuais, futebol ofensivo o tempo todo, e não ficar tocando a bola entre os zagueiros e o meio-campo ali atrás. É isso que eu espero dessa seleção. Obrigar, mesmo que não goleie, mas obrigar o goleiro peruano a fazer 3, 4 grandes defesas, acertar a bola na trave. Enfim, é isso que eu espero. É muito fácil você perceber quando o time joga bem ou não. Entendeu? A seleção brasileira não está jogando bem, nem mesmo quando ganha, como foi o caso do último jogo contra o Chile. O que eu espero é que em algum momento, algum dia, esse time dê uma melhorada. Concordo integralmente com o Casagrande. Nós não temos mais aqueles jogadores que fazem diferença.
não temos mesmo. Mas os nossos adversários também são fracos de uma maneira geral. Tirando a Argentina e talvez o Uruguai, você não tem como dizer, não, a seleção brasileira é mais fraca que os outros. Não, não é. Ela tem jogadores mais caros, jogadores que atuam em lugares mais importantes. Ela tem obrigação de superar os seus adversários. E eu espero que, pelo menos, a gente veja um pouco de futebol. Coisa que, como eu falei no início, a seleção está sendo caloteira há muitos jogos e Copas. Ela está devendo futebol desde então. Eu espero que ela pague, pelo menos, um pouquinho dessa dívida nesse jogo de amanhã. No fim de papo que eu tive a honra de substituir a Marília Ruiz, o assunto foi calote. Não sei se eu fico feliz ou triste. O Corinthians dando calote, a seleção dando calote. Meu Deus do céu, tomara que eu esteja com as minhas contas em dia. Eu quero dizer o seguinte, o JCS Free Fire mandou um superchat dizendo que o problema não é jogador, o problema é o estilo de jogo. A Espanha, com um técnico que veio da base, que o diga. Ou será que os jogadores da Espanha são melhores que os jogadores da aberração brasileira de futebol? Mandou um abraço pra gente aqui, valeu mesmo, JCS. E antes de encerrar, pessoal, a gente já está na reta final, eu queria trazer o resultado da nossa enquete. A gente perguntou, Dorival acerta nas mudanças que fará na seleção? O que ganhou foi bem, mas não em todas, com 38% das participações. Em segundo, ele acertou em todas, 27%, ou melhor, em segundo errou 35% e em terceiro acertou em todas 27%. Bateu o nosso reloginho, valeu Renato, valeu Mili, valeu Casão, foi um prazerzaço estar aqui substituindo a Marília. Eu volto só semana que vem, a Luísa vai comandar o fim de papo nessas férias merecidas da Marília Ruiz nos próximos dias. Muito obrigado para todo mundo, um abraço, até a próxima. Qual?